O Josão postou o vídeo dele? Mas pra ser verdade, o PSG faz um grande jogo, mete 5-0 e eu acho que eu era pra ter parado de ver jogo por ali, mas não teve Vasco, derrota dentro de casa. O Vasco consegue atacar bastante, mas no meio desse monte de ataques você não acha nenhum gol, sofre poucos ataques, mas aí sim você consegue achar gol, inclusive mais de um. Aí não tem como, tá ligado? Olha só, pessoal, nesse sábado de final de Champions League, que eu tava mal feliz lá, fiz um baita vídeo, 38 minutos, eu decidi ver o jogo do Vasco, como é de costume, não tinha a menor chance de eu não ver, mas talvez era pra ter tido chance sim. Mas enfim, o Vasco veio a campo hoje com esses 11 jogadores. Posso falar real? Nem assisti a final da Champions, viado. Eu tô cansado, mano. Eu tô cansado. Quando eu era menor, tá ligado? Eu gostava de meter um personagem, tá ligado? De tipo assim, vamos acompanhar, porra, futebol europeu. Pô, futebol europeu é meu peru. Eu vou falar, é meu peru, tá ligado? Menino assiste futebol europeu, homem assiste futebol brasileiro. Ah, Renato, tá sofrendo com o Vasco. Tô sofrendo com o Vasco. Meu time é uma merda? O meu time é uma merda. É uma merda. É uma merda. Eu tô com vocês. Mas, viado, é isso aí, viado. Meu avô passou, meu pai passou pra mim. Eu quero que se f... PSG, tá ligado? Ah, Renato, pô, maior jogão. Eu tava jogando bola, não. Mas é mais do mesmo, é o que o Diniz tem colocado em campo normalmente, não tem muita novidade. A gente tem Jair, camisa 8, titular mais uma vez. Isso aqui talvez mereça um... Futebol europeu é mais bonito de ver que o Vasco, irmão. Não quero saber de futebol bonito não, viado. Não sou treinador não, cara. Futebol é emoção, zoar amigo e mandar os outros tomar no... Ah, o PSG ganhou. Pô, tu acha que eu vou chegar pra algum amigo do meu ciclo social? Ih, meu PSG ganhou da sua Inter, hein? Vai tomar... loucura é essa, mano? Comentáriozinho, porque como eu venho falando, até ontem, até pouquíssimo tempo atrás, o Jair estava ficando até fora do banco de reserva em alguns jogos, e aí hoje, mais uma vez, ele ganha chance não só de estar no time, mas estar no time titular. Curioso, jogou bem? Aí eu não sei. Cara, Lucas Freitas, camisa 43, zagueiro também titular, porque hoje estava suspenso o Luiz Gustavo, então nem se o Diniz quisesse, não teria o Luiz Gustavo. No mais, cara, a questão da zaga do Vasco, eu tô até olhando aqui para conferir se estava assim. O Maurício Lemos estava entre os relacionados, estava disponível no banco, mas está voltando de lesão. O Maurício, eu já não sei, tá ligado? Porque ele foi comprado com a expectativa de titularidade, só que aí machucou, aí depois machucou de novo, problema na costela, demora para voltar. Eu não sei se nesse exato momento, se ele não tá jogando, porque ele não faz por onde, ou se ele ainda tá se recuperando de lesão. Gostaria de saber. Mano, pode buscar aí, abre meu Twitter, procura o meu user. Eu tô desde o dia 1º de janeiro. 1º de janeiro eu tô desde o final do campeonato do ano passado falando, por mim contrata mais, só contrata zagueiro, contrata zagueiro, contrata zagueiro, contrata zagueiro, contrata zagueiro. Mano, o Vasco contratou o Maurício Lemos pra ser o cara do time na zaga. O cara jogou 2 jogos desde que chegou. Como é que vai dar certo um time desse, velho? Mas enfim, como é que foi o jogo? Começou, tomamos gol. Tem um tweet de começa a bola, apita o juiz, está valendo, gol. 1-0, assim, 1 minuto e 30 segundos, gol dos caras. Tem aqui gol do Guilherme do Red Bull Bragantino. Vamos ver o lance, porque olha só, o John num cruzamento de escanteio, num tiro de canto, ele cruza a bola dentro da área, ela bate, desvia e o Guilherme vem cá e faz gol. Aqui assim, não tem nem muito o que eu falar aqui, porque o jogo nem tinha começado direito. É o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro até aqui, tirando o posto que era do Nuno Moreira, que tinha feito gol, acho que contra o Fortaleza e tal, lá na goleada. É contra o Fortaleza? Já nem lembro mais. Mas enfim, o primeiro gol, o gol mais rápido do Brasileirão, até então era do Nuno, então era nosso, era a favor da gente. Agora segue tendo o Vasco ali a ver com o recorde e tal, só que agora é negativo. A gente toma um gol e a gente tá tendo muito problema defensivo, e esse que é o B.O. Como eu falei, eu vou falar bastante disso aqui hoje, o Vasco até ataca, tá ligado? Tem ali um probleminha de ser muito viciado só na jogada aérea, falta um pouco de algo além disso, mas o Vasco ataca. O problema é que defende... O Vasco é o time que mais faz gol com cruzamento pra... Claro que é! E cruza 712 vezes por jogo. Se não fizer um, aí... muito mal. E isso é um negócio que o Diniz vai ter que corrigir. Não foi ele que começou esse problema, é importante pontuar isso aqui, tá ligado? Esse problema veio desde... Viado, o Vasco só não bate lateral, o Vasco só não bate tiro de meta dentro da área porque a bola não chega, pô. Porque não tem força.
Se chegasse, era tiro de meta jogando dentro da área dos caras, pô. Antes, só que por enquanto o Diniz ainda não corrigiu. Logo menos, a gente vai ter aquela pausa enorme do Super Mundial, que obviamente o Vasco não tá nele, e aí o Diniz vai ter um tempo a mais pra treinar, só que eu não sei se vai ser o suficiente pra resolver não, tá ligado? Mas enfim, por hora é o principal problema que precisa ser corrigido no Vasco, porque eu vejo o Vasco do meio pra frente, até trocando uns passes legal ali, tem um futebolzinho bonitinho, tá ligado? Tem uma coisa ou outra, talvez não seja aquilo tudo, mas você vê uma melhora. Agora, do meio pra trás é a mesma coisa de sempre. E como eu falo sempre, é um problema defensivo, mas que não tem só a ver com o zagueiro não. Porque normalmente a gente fala, a zaga do Vasco tá ruim, querendo dizer a defesa do Vasco. Mas não é exatamente só a zaga não. A gente tem um Piton muito problemático, a gente tem até o meio de campo ali que não ajuda tanto assim na marcação. Enfim, gol dos caras aqui, 1 minuto e 30 dentro de casa. Isso não é pra acontecer. O Vasco, ele tem dificuldade sempre ao longo dos últimos anos, mas dentro de casa, normalmente, o Vasco é mais forte. O Vasco até erra, ao meu ver, quando, sendo dono do jogo, vai jogar lá em Brasília e tal. E eu entendo, às vezes quer ganhar dinheiro e ir lá. E pra galera de Brasília, um abraço se você é uma oportunidade de ver o time, mas eu falo que eu acho meio erro do ponto de vista que dentro de São Januário o Vasco rende muito mais. Então é um erro desse ponto de vista. Eu sei que pra muita gente deve ser muito legal, mas assim, falando de rendimento do time, acaba atrapalhando, tá ligado? Só que hoje nem dentro de casa a coisa não andou. Então assim, o Vasco com 1 minuto e 30 já tomou mais um gol. É complicado. Como eu falei, isso não vem do Diniz, mas agora quem tá na vez é o Diniz, então ele é o responsável por tentar corrigir isso. Vamos ver se consegue, vai ter a pausa muito longa aí do Super Mundial, vamos ver se vai dar jeito, vamos ver se, talvez nem a pausa não seja o caso, precisa de contratação, o que é bem possível, tá ligado? Agora, vai ter... Aí eu não sei. Enfim, 1-0 os caras. Depois, com isso, com essa vantagem, com essa vitória parcial, o Red Bull assumia e é, por enquanto, o líder do Campeonato Brasileiro, enquanto o Vasco caiu para 15º. E aqui, cara, a gente tem que respeitar o Red Bull Bragantino, que é um time que, pô, não é um enorme do futebol brasileiro, mas, pô, no momento vive uma boa... Olha isso, velho. Por isso que eu tenho vontade de morrer. Por isso que eu tenho vontade de morrer. Tá entendendo? Porque eu vou chegar na minha casa e aí eu vou abrir o vídeo pra ver e vai estar o Josão, por quem eu tenho enorme respeito, falando que a gente tem que respeitar o Red Bull Bragantino. O Bragantino é o meu peru! O Bragantino é o meu peru! Ah, mas porra, o Bragantino ganhou do Vagão porque qualquer um ganha, irmão! Ah, mas é líder do campeonato. Não vai ser campeão do Campeonato Brasileiro. Não vai ser campeão de... nenhuma nunca, porque é um time sem graça, é um time ridículo, mano. Bragantino é ridículo. O dia que eu respeitar o Bragantino, mano, papo reto, eu posto meu endereço, tá ligado? No Twitter, no Instagram, fala assim: o primeiro que vier aqui der um tiro na minha cabeça, vai ganhar R$1 milhão, viado. Vai tomar, pô, tudo tem que ficar nessa porra, mano. Posso falar? Eu tenho problema com quem gosta do Bragantino, já falo logo, mano. Time, hoje eu vou falar, velho. Hoje eu vou falar. O time se chama Red Bull Bragantino. Tem uma média de público pagante de 2.000 pessoas. Aí me vem 2 iluminados e fazem um perfil chamado Central do Braga, que tem mais seguidor e mais engajamento que o perfil oficial. E aí os diretores da merda desse clube vão lá e proíbem os moleques de usar a imagem do Bragantino. Porque o que é a parada? Se eles já são sem carisma, sem graça, sem tradição, sem história, sem... eles ainda vão lá e rasgam qualquer possibilidade deles terem um apoio ali, um apreço do pessoal que acompanha. Moleque, é um time sem graça, é uma porra. Ah, Renato, mas tá diminuindo o time que acabou de ganhar do teu. Tô. Isso não é clubismo, porque qualquer um time ganha do Vasco hoje. Moleque, o Bragantino é um lixo. Ó, mano, se eu tiver que fazer uma lista, vocês me dão até amanhã. Eu volto na live de amanhã, eu pego uma lista com 50 times que eu preferia ver na Série A com o Bragantino. Não tem graça nenhuma. Tu ganhar do Bragantino, tá ligado? Se tu ganhar do Bragantino, tu não tem uma pessoa pra zoar. Uma pessoa. Todo mundo, o máximo que vai fazer é postar aí Central do Braga, dar uma mamada. Ninguém tem uma pessoa pra zoar. Ninguém tem uma pessoa pra zoar assinado do Bragantino. Um bagulho ridículo. Eu prefiro... Mano, papo reto, daria a vida pra ver um Santinha no lugar do Bragantino. Ou um Paysandu, um Remo. Tá ligado, mano? Um Náutico. O Náutico é pica. E o Vasco ainda vai lá e perde pra essa merda. Então a gente respeita, apesar da gente estar em casa. E assim, é normal e eu acho correto que a gente cobre, mas é bom também respeitar ali que é um time meio nada a ver com todo respeito. Não fala do meu Braga Vascaíno Fedorento. Ô Soares, eu aposto o quanto você quiser que você não é Bragantino. Tu torce pro Grêmio, tu torce pro Flamengo, tu torce pra... Tu não torce pro Bragantino, velho. Não torce pro Bragantino, velho.
respeito, mas que tá bem. Então é importante a gente ter isso em vista. Dito isso, passou o lado da paciência, vamos voltar pra raiva de novo. Cara, o Ryan tem ali as suas oportunidades, para aqui no goleiro Cleiton, e desde o primeiro tempo, você via o Vasco atacando. Rapaziada que vai ver esse vídeo no YouTube, Soares acabou de me responder, acertou, torço pro Grêmio, kkkk. Esse time do Bragantino é um lixo pro futebol brasileiro. Que loucura é essa, mano? Bastante. Aqui o Ryan chuta forte, mas chuta no meio e tal, mas o Vasco chutava, o Vasco chegava, o Vasco finalizava, teve chances de cabeça com o Verratti, mas chance que não vira gol não quer dizer muita coisa. Então assim, tem um time que rende ali, mas falta o gol acontecer e falta... Olha lá, sou bragantinista, nem deve ser assim que fala, e quero que o Vasco se... Ah, o nome da cidadã, Ludmila CRF. Não tem um, pô. Tá principalmente no nosso gol parar de acontecer gol, que tá acontecendo demais toda hora, a todo momento. Mas enfim, o Vasco tem ali seus momentos. Essa aqui foi uma grande defesa do Cleiton. Grande defesa assim, mais ou menos. O Ryan chutou bem, mas chutou no meio. E enfim, um lance do Vasco que quase é gol, mas quase não é. Quase é só quase. E aí depois, agora sim, o Vasco tem uma baita melhora. Agora você se prepare para ver um excelente futebol. Os times do Fernando Diniz são conhecidos por tocar bem a bola e tal, mas nem tudo é perfeito. Olha só, Coutinho, aí ele devolve aqui pro PH, que já não tinha visto, que toca pra, meu Deus do céu, ninguém. Absolutamente ninguém. E aí a câmera vai buscar quem? Fernando Diniz, completamente incrédulo no que tá acontecendo. A cara do Diniz entrega tudo. Enfim, teve esse momento aqui, tá ligado? Então o Vasco tinha aqui ali... Eu já falei aqui, tá? Tô fechado com o Diniz. Se não for Jesus Cristo voltando e falando, eu vim com uma missão, salvar o Vasco da Gama, não tem jeito. Pode trocar treinador, pode trocar... Pariu, não tem jeito. Probleminha ou outro. Eu acho que hoje o PH, que vem jogando muito bem, hoje não jogou bem, mas também não é ele o principal problema. Eu acho que assim, isso aqui é um caso à parte. O Vasco foi relativamente bem do meio pra frente. Se bem que é foda falar que foi bem, porque não fez gol, mas assim, não foi um bagulho tão estrondoso de ruim como foi do meio pra trás, que aí sim é complicado. Mas enfim, a cara de ódio do Diniz aqui diz muito. Depois, pessoal, Isidro Pita, 2-0, muito erro. Muito erro. E aí, se você tava dormindo e não tava prestando atenção no vídeo, vem comigo aqui, presta atenção agora, porque assim, tem muito jogador errando e jogador que normalmente a gente elogia, mas tem hora que tem que reclamar também. Olha só aqui a marcação do lateral esquerdo, Lucas Piton, que é um lateral importante, que cruzando na área já tem muita assistência e é assim desde que ele chegou no Vasco. Mas, cara, o Piton defensivamente, ele tem ali uma questão, ele tem um grande asterisco ali, tá ligado? Olha só, o Piton fica olhando, ciscando, não faz nada. E a partir de agora, ele não só não vai fazer nada, como ele, enquanto esse aqui dá a bola, ele vai no outro. O Piton sai da frente do cruzamento para ir marcar o outro aqui. O Piton tá olhando aqui, o lance está aqui. E aí me parece o Nuno chegando para marcar. Que marcação é essa? Enfim, cruzamento na área, o Isidro Pita domina, o João Vitor também dá muito espaço, e aí ele vai lá e faz um golaço, baita gol mesmo, bonito, sai aqui comemorando. Tem o erro do João Vitor que deixa o Pita, que é um atacante, o Pita tá ali pra isso. Mas mesmo assim, o João Vitor meio que dorme, perde a noção de espaço de onde que tá o Pita, e quando vai ver, o Pita tá fazendo um golaço, ele tá matando a bola no peito, acertando um baita chute. Pô, eu não sei, mas assim, se por acaso alguém reclamar do Léo Jardim, isso aqui tá de brincadeira, eu falo porque sempre, por mais absurdo que pareça, sempre vai ter um pra falar que não, dava pra pegar, hein? Enfim, não acho que dava, se você é essa pessoa, eu discordo, tá ligado? Porque foi um baita chute. Agora, cara, igual eu falei, o grande ponto desse lance aqui é essa marcação do Piton, ou no caso, a não marcação. O Piton, na hora do cruzamento, a bola tá indo para cá, o Piton está olhando aqui. O Piton olha aqui. É foda. Então, assim, o Vasco tem muito problema de se defender, não consegue se defender bem, não tem zagueiros tão bons assim. Talvez ali o João Vitor não seja um bagre horroroso, eu acho que ele faz bons jogos e tal, mas também não é o Van Dijk, mas também não é o Maldini, e aí na mesma... É muita boa vontade, mano. É muita boa vontade, mano. Eu não sei, eu devo ser um filho também. Ô, Fê, desculpa aí quando for editar, vai ter que tirar os palavrão. É muita boa vontade, mano. Eu volto a dizer, tava falando agora, jogar no Vasco é a melhor coisa do mundo. Torcida do Vasco, pro jogador que joga no Vasco
Mãe. Não tem zagueiros tão bons assim. Não tem zagueiro tão bom assim. A zaga do Vasco, Beelzebub, Satanás, Capeta e Rabo de Seta. Aí o torcedor fala, não é tão bom assim. Pô, tá bom. Talvez ali o João Vitor não seja um bagre horroroso, eu acho que ele faz bons jogos e tal, mas também não é o Van Dijk, mas também não é o Maldini, e aí na mesma hora, o lateral esquerdo, que é o Piton, assim, o lado defensivo do Piton é uma bola, não tem lado, o Piton ataca bem, defendendo. Ele tem uma questão ali. O Paulo Henrique já recua um pouco melhor, ele tem uma velocidade que coloca ele numa vantagem normalmente. Mas enfim, cara, essa marcação aqui não existe. Essa marcação aqui é um absurdo. E aí o João Vitor também dentro da área é um errinho, eu acho que menor do que o Piton, mas tem um erro ali também, fora todos os outros, fora cadê os meio-campistas auxiliando e tal. Tem muito problema, o Diniz tem que resolver isso. Eu era pra ter visto só o jogo do PSG, que eu ia estar feliz com o futebol. Grande dia hoje. Cara, depois, o que a gente tem? O final do primeiro tempo. E aqui, você sabe que o patrocinador desse canal é a Flash Score, com estatísticas e tal, e esse vídeo aqui nem vai ter uma inserção da Flash Score, mas tem números tirados de lá, e são números interessantes. E aí nem tem a propaganda aqui, mas se você quiser baixar a Flash Score, tá ligado aí, baixe, é de graça, é bem bom. Cara, eu tenho aqui minhas anotações e meus números. O Vasco finalizou o dobro do que o Red Bull Bragantino. Foram 8 versus 4 finalizações. Vasco com 8, Red Bull com 4. Só que quem ganha de 2-0 não é o Vasco. Então, assim, são 8 finalizações que não servem de muita coisa. Então, é legal que o Vasco esteja criando. Eu não vou falar aqui também que foi uma bosta completa, porque o Vasco pelo menos jogou uma bolinha ali aqui, mas pra defender tá muito mal. Só que tem um detalhe. São 8 do Vasco contra 4 do Red Bull, só que você tem que ver a qualidade dessas 8 frente à qualidade das 4. E aí, finalizações no alvo, ou seja, as que chegaram no gol de verdade, as que obrigaram, sei lá, o goleiro a ter uma defesa e tal, ou então que foram gol de verdade, são 8-4. No alvo é 3-2 pro Red Bull. Então o Vasco tem o dobro de finalizações, mas tá, quantas foram no gol exatamente? Quantas exigiram do Cleiton alguma coisa? Não, aí quem finalizou melhor é o Red Bull, que no total tinha 4, das 4, 3 foram certas. O Vasco tinha 8, das 8 só 2 realmente chegaram no gol, pelo menos. Então, assim, é um número meio sem qualidade. Tem um número ali, é legal que se tenha, mas é meio sem qualidade. Em contraponto, defensivamente, a gente sofre bastante. Posse de bola, cara, é meio bizarro. Eu até anotei para não parecer absurdo, mas é isso mesmo. 67% do Vasco no primeiro tempo. Ou seja, finalizou mais, ficou com a bola. Quase tudo indica que, pera lá. O Vasco fez um bom jogo no primeiro tempo, certo? Não, o placar diz o contrário. Então a gente tem mais finalizações, a gente tem ampla vantagem de posse de bola, meu Deus, estava tudo certo, menos o detalhe que no futebol a regra diz que ganha quem faz mais gols, tá ligado? Então assim, tava quase tudo certo, menos o principal. É um jogo esquisito, é um jogo meio atípico, não é comum você ver isso acontecendo, mas foi o caso de hoje. Mano, é foda, porque esse vídeo eu tô discordando do Josão e tudo. Josão, eu gosto muito, reajo todo o teu vídeo. Mano, eu acho esquisito não, viado. Eu falei isso contra o Fluminense, eu vou repetir agora aqui. O Vasco pode dar 70 chutes. Se ele jogar contra um time que a marcação tá ali atrapalhando a finalização, tentando... Todo jogador finaliza contra o Vasco como se ele estivesse finalizando no treino, pô. O gol do Isidro Pita, o ponta deles pega a bola na linha lateral e ele entra na área andando porque o Piton vai dando passe pra trás. Aí ele cruza sozinho, sem ninguém nem na frente dele pra atrapalhar, e o Isidro Pita domina no peito, sem ninguém atrapalhar, sem ninguém apertar, sem ninguém gritar pra dar um susto nele, e ele faz o gol. Os caras, todo mundo que for jogar com o Vasco vai ganhar. Pelo amor de Deus, não é esquisito. Não é esquisito. Qualquer time profissional que você chegar e falar assim, tá, eu não vou marcar pra ver o que vai acontecer. Porra, tu vai tomar taca, cara. Ali defensiva, a gente tá batendo muito nessa tecla, eu tô virando repetitivo. No segundo tempo, o que a gente tem no segundo tempo? Verratti tentando de cabeça aos 11 do segundo tempo e quase conseguindo, mas sempre aquela história do quase. Então, assim, o Vasco termina o jogo com quase 20 finalizações e nenhum gol. Então, assim, pra gente ser sincero, eu tento sempre ser o mais sincero possível, o mais sincero que dá, tá ligado? O Vasco até criou, mas faltou um pouco de qualidade para finalizar essas várias criações. E no contraponto, o Vasco toma muito gol, cara. Mas enfim, Verratti aqui tentou. Hoje não era o dia do Verratti. Vamos ser sinceros aqui. Eu critico não, meu Deus do céu. Eu elogio muito. O Verratti normalmente é o carregador de piano, é o nosso Noé, carrega os animais. Mas hoje não foi o dia dele. Eu acho que em muitos jogos ele não faz gol.
Só que a gente pode falar, pô, mas também não chegou uma bola no Verratti, né? Hoje chegou. Chegou uma, duas, talvez três ali. Dava pra ele ter feito alguma coisinha. Hoje não foi o dia, mas tudo bem. Acontece, ninguém vai ser perfeito sempre, tá ligado? Mas hoje foi um dia um pouco abaixo dele. Foi um... O Josão é um cara que, se um dia eu tivesse uma filha, tá ligado, e tal, pô, ele seria um cara que eu queria que ela casasse, tá ligado? É o cara mais bonzinho do mundo, Todo time, não é nem semana após semana, é de 3 em 3 dias, vai lá e bota no cu do Vasco, pô. E ele tá aqui, não, mas tá tudo bem, mas nem sempre. Porra, puta que pariu. Um dia um pouco abaixo do... É foda, eu tenho 23 anos, mano. O Vasco faz eu me sentir com 70. Bizarro. Paulo Henrique também não fez uma grande partida. O meio de campo muito fraco. E, cara, a gente está no segundo tempo e eu vou ter que falar de novo. O Vasco, aparentemente, nunca viu uma academia na sua frente. O Vasco não tem preparamento físico. O Vasco parece eu jogando bola, porque chega uma hora que eu tô... Mas aí eu tenho um probleminha de respiração e eu tenho essa desculpa. E eu não treino o dia todo, eu acho que, né, a carcaça aqui do homem indica um pouco isso. Elisão... Mano, o Vasco, a gente tá em junho. O Vasco não fez um segundo tempo bom no ano. Eu tô rindo pra não chorar. Futebol é um esporte que tem 2 tempos. Primeiro e o segundo, né? E assim desde que o mundo é mundo. Tem 2 tempos ali, primeiro e segundo. A gente tá em junho. O Vasco até agora, nesse ano de 2025, não fez um segundo tempo bom. Eles são jogadores profissionais, eles ganham a vida fazendo isso, cuidando do próprio corpo e tentando ter a melhor condição da ferramenta que eles têm, que é o próprio corpo. E, cara, chega no segundo tempo... É aquilo, se fosse só o Coutinho, se fosse o Verratti, que tem 30 e todos, tudo bem, mas é muita gente. O Vasco cai muito de rendimento, o Vasco cai muito fisicamente no segundo tempo. Meu Deus do céu, alguém tem que ver isso, tá ligado? Depois, o que a gente vai ter ainda nesse jogo é o final ali da partida. Olha só que curioso, aos 43 do segundo, 19 finalizações a 4. 19 finalizações a 4. O que nos leva à conclusão que o Léo Jardim não precisou trabalhar muito hoje. O que chegou, ele infelizmente aceitou, mas eu não sei se ele tem muita culpa, porque foram 2 gols meio... Um chutaço, o outro um escanteio, é difícil pra goleiro assim. Então, assim, o que chegou, entrou, o Vasco chegou demais lá, mas não conseguiu fazer nada. É um jogo atípico, é um jogo complicado, dá pra ficar pesando na do Diniz? É culpa do Diniz? Eu sinceramente acho que não, pelo menos por enquanto não. Eu acho que tem ali o DNA do Diniz aparecendo, o Vasco toca a bola melhor hoje. O Vasco, cara, criou de forma que não criava há um bom tempo, tá ligado? Faltou aquele capricho, e às vezes esse capricho, essa palavra que a gente tenta, sabe, arrumar alguma palavra pra descrever isso, talvez isso quer dizer sorte. Talvez o Verratti fez o que ele normalmente faz, mas hoje não foi o dia, tá ligado? É isso. Agora, na zaga não. Se no ataque a gente fez por onde fazer gols, mas acabou não acontecendo, seja por incompetência, seja por um dia ruim, seja por azar, na zaga não é azar não. Na zaga a gente tem problema recorrente que não foi só hoje. Se fosse, estava tudo bem. Não foi só hoje. O cenário é o seguinte. O Vasco está agora flertando com a Série B. O Vasco vê a Série B salivando, olhando pra gente, e aí tem que ficar muito esperto, porque ainda está vivo nas outras Copas, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil, o que obviamente é bom, a gente não quer ser eliminado, porém tem que ficar esperto porque daqui a pouco chega um jogo de Sul-Americana, chega um jogo de Copa do Brasil, e não, pô, vamos poupar no Brasileiro porque tem a Copa do Brasil. Aí existe sempre aquele risco de você cair na Copa do Brasil e quando vai ver, quando acorda pra vida no Brasileirão, ou você já tá na zona, ou você tá ali raspando nela. Então, assim, por enquanto... Vamos falar real, o Vasco tá disputando essas competições pela premiação, né? Pra ganhar dinheiro à medida que passa de fase. E já, pô, chegou nas oitavas da Copa do Brasil, já passou, já tá no playoff da Sula, que é uma merda, mas tá no playoff, então tá vivo. Então já ganhou uma grana ali. A gente viu isso ontem na live, dos clubes brasileiros que mais ganharam com premiação. Só que a gente sabe que o Vasco não vai ganhar. A gente sabe que o Vasco não vai ganhar. Não é como se estivesse abdicando de um título. Se o Vasco der prioridade pro Campeonato Brasileiro e guivar de alguma coisa. Não é, o Vasco não vai ganhar. Tem que tentar passar por causa da grana. Mas se chegar num ponto que vai falar, ó, tá sendo prejudicial pro desempenho brasileiro, tem que guivar. Tem jeito. Não tem elenco.
Se tivesse elenco... Eu estou com paciência quanto ao Diniz, eu acho que a gente tem que cobrar uma outra galera e tem que ver o que vai ser do Vasco, porque assim, eu ainda tenho ali uma impressão que o ano não vai ser tão ruim assim no Brasileirão, mas esse problema consecutivo da defesa, jogo após jogo, toda hora, isso não muda nunca, isso aí me deixa um pouco com medo, tá ligado? Tem que melhorar. Eu não sei se a gente já tem o suficiente, eu não sei se basta... Mata-mata tem chance de quê? Tem chance de quê? No mata-mata. Ano passado... mas o ano passado o Vasco foi na semifinal, beleza. O Vasco passa nos pênaltis contra o Água Santa, o Vasco passa nos pênaltis contra o Fortaleza, o Vasco passa nos pênaltis contra o Atlético Paranaense, o Vasco vai jogar com o Galo. Abre 1-0 lá no golaço do Coutinho, abre as pernas pra ele, toma 2. Aí chega aqui em São Januário. Festa fudida, bagulho pica da galáxia. Vasco abre 1-0 com o Verratti, tá levando pros pênaltis de novo e perde o jogo. Mas aí, pô, foi por um gol, você vai pra final. Você vai pra final, pega o Flamengo. Às vezes eu tento acreditar também, mas, pô, não vai ser campeão de Copa do Brasil não, cara. Vai não ter time pra ser campeão. Não tinha ano passado, não tem esse ano, não tinha ano retrasado. Não tem, mano. Dar mais tempo ao Diniz ou se tem que contratar, mas alguma coisa tá errado. Certo? Defensivamente falando, tá esquisito. É isso. Sobre o Vasco, pô, Desiré Doué jogou muito. Não, José, o Vasco perdeu e tal, perdeu dentro de casa. Inclusive, dos 13, acho que esse foi o 14º jogo do Vasco, se eu não estiver enganado, dentro de casa. Esse foi o primeiro dia, nesse ano, que o Vasco tomou mais de um gol, só tinha tomado um. É a primeira derrota do ano, é o primeiro jogo que toma 2 gols dentro de casa, o que prova que São Januário, a colina histórica, realmente é um alçapão do Vasco. Normalmente, o time que não é tão bom, lá ele é melhor, mas hoje não foi o dia. Josamar, aí, ó, perdeu 2-0 dentro de casa para time de Energético. Mas veja bem, que verdade que ele fez gol. Não, Josamar, você viu o Dembélé? Não, Josamar. Essa altura do campeonato, pô, acho que estou tomando, não quer falar de PSG é meu peru. Brincando, não consigo acreditar nisso, não. Meu Deus do céu. Papo reto. Minha vontade agora. Ô Poatan, se tu é brabo mesmo, porradeiro, eu e tu. Agora. Pós-jogo do Vasco. Eu e tu. Se tu é brabo mesmo, Poatan, sou um desafiante. A altura não, porque eu sou muito melhor do que você. Tá ligado? Vamos sair na porrada, Poatan. Tô doido pra isso acontecer.